Querido, nós estamos reunidos aqui nesse domingo para cultuar o Senhor. Então eu queria desde já que a paz do Senhor estivesse alcançando o teu coração, o teu lar, a tua família. E eu queria ler um texto que está na palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 8, que diz o seguinte: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueu a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Vamos orar nesse momento. Pai, nós lemos a Tua palavra e oramos, ó Deus, porque esse momento aqui é tão especial na Tua presença, ó Deus. Já cantamos hinos, já oramos e agora, ó Deus, nos ajuda na ministração da Tua palavra, porque pessoas vão ouvir e que a Tua palavra, ó Deus, venha causar efeito, vida, bênção na vida dessas pessoas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Querido, eu queria pensar nessa noite com você onde a vida nos leva. A vida é uma caixinha de surpresa. Eu sei que você já ouviu isso 1 milhão de vezes, mas a vida nos leva a situações boas, a situações ruins. A vida é imprevisível. A gente não tem ela programada. Por mais que a gente possa programar, a vida é imprevisível. A gente não sabe quando vai ficar enfermo, a gente não sabe quando vai acontecer um problema, um acidente, a gente não sabe. A vida é imprevisível. É lógico que a gente deve se programar o melhor possível, mas ela não deixa de reservar surpresas boas e outras não tão boas. Nós estamos falando de um texto aqui de Davi e eu queria assim, só rápido meditar com você o que está acontecendo aqui. Davi está vivendo um momento muito ruim. Primeiro que ele está longe da sua nação. Davi está fugindo de Saul. Saul começa a ficar com inveja, com ciúme de Davi e quer matar ele de todo jeito. Então Davi está fugindo de Saul. E ele vai se refugiar junto com os filisteus, inimigos de Israel. Mas ele acaba fugindo para ali e faz aliança com o rei Aques, que era um rei dos filisteus. E ele passa a viver como quem vive de favor, numa cidade, é dada a ele uma cidade, essa cidade Ziclag, para eles viverem, ele e os seus 600, o exército de 600 homens que ele tinha, com as suas famílias, seus gados, as coisas que eles possuíam. Então ele está morando de favor, ele está longe da nação dele, ele está num lugar estranho, que não era o lugar, com certeza, que ele preferia estar. E a Bíblia fala que em determinado momento ele sai para guerrear com esse rei e até os príncipes aqui desse exército rejeitam Davi, ou seja, rejeitado até por aqueles que, teoricamente, vamos falar, até seus inimigos, e ele é rejeitado por eles. Não queremos esse Davi guerreando junto com a gente não, porque ele pode usar aí uma estratégia aí de nos enganar, voltar a ser amigo de Saul. Então Davi está vivendo uma situação embaraçosa na sua vida, ruim. E eu queria pensar com você aqui, quanta coisa acontece às vezes que vem para embaraçar a gente, vem para desanimar a gente, vem para frustrar a gente totalmente. Davi, vamos pensar assim, quando você tem, a vida da gente, a gente tem um monte de perspectiva. Quando elas são boas, glória a Deus, a gente fica naquela ansiedade, vamos dizer, boa.
Mas todas as perspectivas de Davi aqui estão levando ele à frustração. Eu imagino que ele se decepcionou com Saul. O desejo dele era estar lá junto com Saul, ajudando, trabalhando junto com Saul, mas Saul está tentando matar ele o tempo todo, então é uma decepção. Ele se sente rejeitado até nesse momento aqui, que mandam ele voltar para casa, até pelos estranhos inimigos mandam ele voltar para casa. Não, esse cara não vai guerrear com a gente, esse cara aí ele vai trair a gente. E eu fico pensando que mandam ele voltar para Ziclag. E quando ele volta, diz a Bíblia que ele caminha, ele, o exército dele, caminha 3 dias. O que ele deve vir pensando, todos eles no caminho? Nós vamos chegar lá na nossa cidade, vamos rever a nossa família, matar a saudade, abraçar os filhos, abraçar a esposa. É bom quando a gente tem assim, às vezes a gente está fora e doido para voltar. É bom quando a gente retorna para casa, a gente vem cheio de saudade, cheio de vontade de estar junto com a família. O que ele encontra? Eles estão chegando e começam a ver fumaça. Eles vão chegando e já começa a dar aquela sensação ruim, alguma coisa ruim aconteceu. Chega lá a cidade, a Bíblia fala que a cidade foi queimada pelos inimigos, fala que os filhos, as filhas, as esposas, o gado, tudo que eles possuíam foi levado pelo inimigo. O que eles encontraram? Você chega pensando, vou encontrar minha família, vou encontrar a minha cidade, vou encontrar minha casa, e só encontraram ruína, só encontraram catástrofe. Imagina que Davi pensou assim, nesse momento ruim, eu ainda tenho um exército comigo, tem 600 aqui homens leais, né, o exército dele, mas a Bíblia fala que o povo ficou tão amargurado que quando ele pensava, talvez ele pensasse, esse pessoal vai me dar uma palavra de ânimo, não, queriam apedrejar ele. Então Davi está totalmente só. Querido, imagina, só para a gente voltar a imaginar, cansaço de Davi estava na batalha, teve que voltar, 3 dias de viagem, perda emocional, perda familiar, perdeu tudo. E chega um momento que aquele abatimento toma conta da gente. Querido, pensa comigo, tenta se colocar nessa situação. Eu creio que você já deve ter vivido outras. Infelizmente, a vida, eu volto a dizer, pode até nos preparar outras também, a gente deseja que não, mas você conseguiria enxergar futuro nessa situação? Você está totalmente só. Davi, ele olhava para aqueles homens que vieram com ele, ele não encontrou nenhum para encorajar ele. Totalmente só. Você teria uma perspectiva boa de futuro? Nesse momento você poderia se amargurar, você poderia se revoltar com tudo, você poderia desistir de tudo. E é isso que eu quero pensar nessa noite com você. Quanta gente não está passando, talvez, nesse momento, por uma situação assim? Não estou falando igual Davi, na época dele, época de guerra. Quanta gente está passando por um problema assim hoje dentro da sua casa, seu casamento, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, não sei, na sua saúde, mas quanta gente não está passando por um momento assim, nessa hora, que está ouvindo essa palavra, que está dando aquele nó na cabeça, no coração, pensando, o que vai ser do futuro? E às vezes até olhando e pensando assim, o cenário está sombrio, eu não estou vendo um futuro bom. A Bíblia fala que esse Davi e esses 600 homens aqui choraram. Eu acabei de ler, você pode ler em casa depois, choraram até não terem mais forças para chorar. Imagina isso, chorando, não é até a hora que você pensa assim, bom, acabou. Não, até você não ter mais força nem para chorar. Quanta gente que fala, às vezes parece que não tem nem mais lágrima, mas o sentimento, a angústia está no coração. Às vezes até para chorar você já está cansado, você já está desanimado. Querido, nessa noite eu quero trazer uma palavra de esperança, de otimismo, de fé, porque a Bíblia fala que a gente pode deitar, a gente pode dormir chorando, mas a Bíblia fala que a alegria vem pela manhã. E esse texto fala para nós que todos choraram, inclusive Davi. Então Davi está aqui junto com o exército dele, prostrado, abatido, frustrado. Mas a Bíblia fala que, porém, Davi, eu quero repetir, querido,
porém Davi se reanimou no Senhor. No meio de todas essas pessoas, a atitude de Davi foi diferente. Ele chorou, ele sentiu, mas ele conseguiu se reanimar no Senhor. Sabe o que eu acho bonito aqui? O que me chama a atenção é esse porém. Deus tem sempre, querido, no nosso momento de tristeza, no nosso momento de abatimento, quando você olha para o cenário está tudo ruim, quando você olha para frente você não vê um horizonte bom, isso acontece. Mas Deus tem sempre um porém para a nossa vida. Sabe o que é esse porém? Deus não botou ponto final. Deus botou vírgula, porém, e Deus está dizendo assim, eu estou querendo trazer para você, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Deus está dizendo para você, porém, a coisa vai mudar, a situação vai mudar. E a Bíblia fala que Davi se reanima, no meio de todo esse cenário, ele se reanima no Senhor. Primeira coisa, glória a Deus. Eu não sei, eu estou falando de frente para um celular que está gravando, eu não estou vendo você que está acessando e ouvindo essa palavra, mas eu estou olhando para essa câmera, para esse celular, e quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Deus tem um porém para você, a coisa vai mudar, a coisa vai tomar rumo diferente. Eu quero dizer para você, nessa noite, que está pensando em desistir de tudo, que está pensando em entregar os pontos, eu quero te dizer, porém, isso não vai acontecer, porque Deus tem algo diferente para a tua vida. Se reanime no Senhor. É isso que Deus quer. Naquele dia lá, eu não sei, eu não vou te falar certinho o dia que foi, mas eu sei que naquele dia de Davi, todos choraram até não ter mais força, porém um se levantou reanimado em Deus. E eu quero dizer que nessa noite Deus quer que você seja esse que está ouvindo aí agora. Sabe por que eu estou pregando isso? Não é porque eu escolhi, não é o que eu quis dizer, é aquilo que Deus colocou no meu coração para ministrar para a tua vida. Deus quer que você se reanime nesse dia, porque Deus, Ele tem conforto, Deus tem amparo, Deus tem amor, carinho, consolação, Deus tem tudo aquilo que a gente precisa para a gente se reerguer e encontrar um cenário de fé, de esperança para a nossa vida. Deus quer substituir essa visão de que tudo está sem esperança, de que tudo está ruim. Deus quer falar para nós, porém, eu tenho algo novo para a tua vida, para o teu futuro. Deus quer gerar em você expectativas novas. A Bíblia fala que Deus não tem algo assim, só bom. A Bíblia fala que a vontade de Deus para nós é muito mais que boa, ela é perfeita, ela é sem falha, ela é boa sim, e além de boa, ela é perfeita para a nossa vida. Então, é isso que Deus moveu no meu coração. Talvez você seja um desses, você que está ouvindo, uma dessas, que está ouvindo nessa noite. Quanta gente aí que está olhando, está tentando sair das drogas, quanta gente que está tentando reestruturar um lar, um casamento, quanta gente que está no emprego, no trabalho, está sofrendo e está numa situação ruim mesmo. Eu não tenho que ficar aqui tentando dar exemplo, porque cada um tem a sua realidade. Então eu quero te falar da certeza, porém Deus tem algo novo para a tua vida. Davi não se reanimou depois de almoçar, jantar. Davi não se reanimou depois de tomar um banho. A Bíblia fala que Davi se reanimou no Senhor seu Deus. E é esse Deus que eu estou ministrando para a tua vida nessa noite. O Deus que tem a condição, o poder, a vontade, o desejo de abençoar a tua vida através dessa ministração. Ela foi toda colocada no meu coração de Deus para a tua vida, para a minha vida também, em primeiro lugar, mas para a tua vida. Porém, Deus tem algo novo para você a partir dessa hora, a partir desse momento. E é isso que eu queria te falar. Quando nós olhamos para as situações e elas não são boas,
Mas quando a gente fala assim, Deus, me mostra qual é a tua vontade. Deus, me ensina o caminho, a direção. Quando nós olhamos para Deus, a desilusão, a frustração, a perspectiva ruim, aquele sentimento de que eu estou no fundo do poço e nada vai dar certo, Deus tira isso tudo do nosso coração e coloca fé. Aquela convicção de que Deus é poderoso para mudar a situação da nossa vida. Querido, eu quero te dizer por experiência, já aconselhei pessoas, casais, já aconselhei pessoas em situações que aparentemente não tinham como se reverter. E Deus reverteu essas situações. Eu já vi Deus operar milagres que eu pensava que não tinha como acontecer. Eu já vi curas físicas que eu pensava que não tinha como acontecer, no sentido humanamente falando. Mas a gente sempre diz assim, Deus, o Senhor pode. E as coisas aconteceram no Senhor. Então eu não sei o que você está vivendo, mas Deus nessa noite quer mudar a palavra desilusão para fé, expectativa de que dias melhores virão. Deus tem, quando a gente se reanima no Senhor, Davi ainda não sabia se tinham matado a família dele. Davi foram levados. Davi chegou lá, a cidade está queimada. Então a primeira coisa, Davi tirou o foco um pouco da situação e se reanima no Senhor. E aí ele começa a orar, ele manda buscar o sacerdote ali para falar o que Deus tinha para ele. E é isso que eu quero te dizer nessa noite. Tenta por um momento, faz uma prova com Deus. E eu estou até mudando um monte de coisa que eu pensei aqui, mas eu quero te desafiar nessa noite. Faz uma prova com Deus. Tenta tirar um pouco o foco daquilo que está te afligindo, daquilo que está te machucando, e coloca a sua mente no Senhor. E coloca o seu coração no trono de Deus e pede a Deus para mudar a realidade, mudar aquilo que você está vivendo nesse momento. Querido, eu tenho certeza que você vai ser tomado por uma fé, uma esperança, uma expectativa de que as coisas vão mudar. Isso não é nada só de palavra de autoajuda, essas coisas aí, não, filosofia não. Isso é palavra que está na Bíblia, de um Deus que tem mudança para a tua vida, solução para os teus problemas. E quando nós nos reanimamos no Senhor, nós encontramos respostas para os nossos problemas, nós encontramos respostas para as situações que nós estamos vivendo. Querida, a resposta certa só Deus tem. Deus tem resposta para tudo na nossa vida. E eu queria finalizar essa palavra te dizendo isso. Quando nós nos reanimamos, tem hora que as nossas pernas estão fracas, tem hora que a gente está desiludido, tem hora que a gente está mal, mas quando a gente se reanima no Senhor, e se reanimar no Senhor não é dizer, então vou me levantar de uma hora para outra. Não, se reanimar no Senhor é falar, Deus, igual Abacuque, acabamos de ouvir cantar um hino, ainda que a figueira não floresça, a vide não tenha fruto, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. E quando a gente faz isso, a coisa muda, a situação muda, a fé, ela encoraja a gente, ela muda os pensamentos de derrota para uma expectativa de mudança. E eu volto a te dizer, Deus, olha, eu estou olhando para essa câmera, olha para mim nesse momento, eu não sei o tamanho do seu problema, mas eu sei o tamanho, o amor, a misericórdia do Deus que eu estou ministrando para a tua vida. Ele pode, confia nele. E quando a gente faz isso, Deus abre um projeto novo de vida para a gente. Deus abre um horizonte novo para a gente. A gente começa a enxergar sim, não é para a gente também parar de lutar, para a gente achar que não vai mais ver o problema. Não, a gente começa sim, a gente enxerga o problema, só que agora, além do problema, a gente enxerga
Deus à frente da nossa vida, Deus à frente dos nossos problemas. E, querido, quando Deus está à frente da nossa vida, quando Deus está à frente dos nossos problemas, seja qual for a situação que nós estejamos vivendo, não é maior do que Ele, não. É menor do que Ele. Ele pode resolver. Deus tem prazer em abençoar a nossa vida. E ainda que muita coisa às vezes não aconteça como a gente queria, ainda assim, a alegria de Deus, nada consegue tirar essa alegria do nosso coração. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus tem um porém para a sua vida a partir desse momento. Deus tem um porém para a sua casa. Deus tem um porém para a sua família. O que eu quero te dizer? Você, por exemplo, está com seu casamento aí abalado, porém, vai mudar. Você que está lutando com os teus filhos nas drogas, olha para Deus, clama, suplica, mas não se entrega, não se frustra, não faça aquilo que o inimigo deseja fazer sempre com a gente. Eu entrego os pontos. Não, creia, porém eu creio que a coisa vai mudar. Porém eu creio que Deus tem uma nova história para tudo na minha vida. Eu te abençoo nessa noite e eu profetizo mudança na situação que você está vivendo. Eu profetizo renovo espiritual sobre a tua vida. Eu profetizo um ânimo que vai começar a tomar conta da tua vida a partir desse momento, que você vai começar a sentir, tem algo diferente acontecendo na minha vida, porque Deus quer e Deus está escrevendo uma nova história para você. Eu te abençoo no nome do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor.